Boa noite, meus amados e queridos irmãos, família de Deus. Uma alegria muito grande podermos, neste último dia do ano da graça de Cristo de 2021, podermos compartilhar a santa e bendita palavra de Deus com cada um de vocês. Quero também saudar neste momento aos nossos amigos, ouvintes, que têm nos dado alegria, nos deram alegria durante o exercício deste ano, no meio de toda essa pandemia, de gastarem um pouco do tempo de vocês em estarem ouvindo a palavra do nosso Deus. Que Deus possa abençoar as suas vidas, a vida dos seus familiares. E neste momento eu gostaria de desejar a cada um de vocês um feliz e próspero 2021, sob as bênçãos do nosso Pai Celestial, sobre as suas vidas, seus projetos, caminhos e sonhos. E gostaria também de, neste momento, fazer uma menção muito especial a todas aquelas famílias, a todos aqueles queridos que no exercício deste ano viram os seus entes queridos serem recolhidos, serem chamados à presença do Pai Celestial. Que Deus continue confortando, consolando, dando forças a cada um de vocês e que cada um de nós possa também estar se preparando para este momento da chamada do Senhor. Nossa igreja este ano, ela passou por um momento muito difícil. Tivemos 3 amadas e queridas irmãs sendo chamadas à presença de Deus. A saudade tem se tornado muito grande, tremenda, tem feito uma grande falta em nosso meio, mas sabemos que cada uma delas cumpriu a sua carreira, combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé e agora elas estão recebendo as suas devidas recompensas diante daquele que fez a promessa e é fiel para cumprir sobre a vida de cada um de nós. Que possamos também, ao ser chamados, estar preparados como cada uma delas teve no seu momento. Mais uma vez, estamos no final de um ano e nesta hora é normal começarmos a planejar os alvos para o ano que se aproxima, os quais podem ser dos mais variados tipos, envolvendo um novo emprego, a tão sonhada compra da casa própria, a conclusão dos estudos, a realização de um sonho que sempre foi adiável, a necessidade de se firmar na igreja. Isso é importante. Talvez alguma viagem que por alguma razão sempre foi prorrogada, uma intervenção cirúrgica para melhorar alguma dificuldade física, enfim, seja quais forem os alvos. O objetivo geral é um só: alcançar sucesso em nossos sonhos, projetos, empreendimentos. Contudo, devemos tomar cuidado com os métodos a serem utilizados para se alcançar estes alvos. Muitas fórmulas mágicas nos são oferecidas. Muitos são os caminhos falsos que acabam aparecendo diante de nós, mas o Eterno nos mostra qual deve ser o caminho correto para que, no final, alcancemos o verdadeiro sucesso. E sem querer apresentar neste momento fórmulas mágicas ou a última grande novidade do momento, nesta oportunidade, vamos meditar sobre o caminho do sucesso, na visão de Deus, conforme a sua santa e bendita palavra, para termos um 2021 próspero, abençoado e bem-sucedido. Vamos ler o texto da palavra santa do nosso Deus no livro de Josué, capítulo 1, versículo de número 8, que diz:
não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Este versículo, ele apresenta de maneira clara e objetiva causa e consequência. E o Senhor propõe a Josué. Ele propõe uma causa e apresenta para ele, se ele for cumpridor daquela causa, qual a consequência que ele vai ter ao final de percorrer aquela jornada. O Eterno se apresentou a Josué no início de uma nova jornada. Diz lá o texto: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Agora é com você, Josué. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué estava assumindo a direção de uma nação em formação e que teria que conquistar o seu espaço próprio. Josué estava substituindo nada mais, nada menos que o maior líder hebreu até então. Para que possamos entender o grau da responsabilidade que Josué estava assumindo, lá em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10 e 11, diz: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. Certamente, a tarefa não era fácil. Porém, como sabemos, ele chegou a pleno êxito do sucesso. Porque seguiu pelo caminho que o Eterno lhe mostrou. E nós também, neste novo ano que se inicia, poderemos chegar aos nossos objetivos, às nossas metas, ao sucesso, se observarmos e seguirmos fielmente o caminho que o Eterno tem para as nossas vidas. Pois sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que a sua palavra permanece para sempre. Portanto, de posse desta palavra, sigamos os passos que Josué e outros tantos servos de Deus percorreram e conquistemos também a nossa vitória em 2021. O primeiro passo proposto por Deus para o sucesso de Josué naquela empreitada foi ler a palavra de Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 19, Moisés já havia recebido um recado de Deus e, com certeza, já havia passado essa orientação a Josué. E lá o texto diz: conservará a cópia consigo. Cópia do quê? Cópia das leis. Cópia dos mandamentos do Senhor. E a lerá todos os dias da sua vida. E a lerá todos os dias da sua vida. Não é só no sábado. Não é domingo pela manhã. Não é na hora do culto. A proposta era ler todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei, estes estatutos, e para cumpri-los. O Eterno mostrou a Josué que o primeiro passo no caminho do sucesso é a leitura da palavra.
A expressão "não se aparte da tua boca o livro desta lei", em algumas versões diz "não cesses de falar deste livro da lei". É um pouco estranha, mas se pensarmos que na antiguidade possivelmente fosse um costume ler em voz alta, entenderemos o significado. A leitura da palavra de Deus é um investimento necessário e fundamental. Repito, a leitura da palavra de Deus é um investimento necessário e fundamental ao sucesso de qualquer que seja a empreitada a ser feita. Se tomarmos qualquer outro caminho que não passe pela leitura da palavra, estaremos no caminho errado para o sucesso. O segundo passo proposto por Deus a Josué para que ele pudesse ser bem-sucedido, alcançar o sucesso, era meditar na palavra de Deus. Lá no Salmo de número 1, versículo 2 e versículo 3, diz assim: "Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará." Esse é outro texto que tem causa e consequência. Basta meditar, basta ler, que são as propostas de Deus para a vida de Josué e também para as nossas vidas. Josué, apesar de estar bem atarefado, muito atarefado, não devia apenas ler, mas também meditar. Por favor, prestem atenção. A leitura apenas sem se buscar o entendimento do que se está lendo pode se tornar em algo vazio, mecânico e até supersticioso. A Bíblia não é um livro de palavras mágicas. Devemos ir a ela com a intenção de entendermos as suas mensagens. Todos nós devemos meditar e procurar saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Se queremos ser bem-sucedidos, investamos já na meditação da palavra de Deus. O terceiro passo proposto por Deus a Josué era praticar a palavra de Deus. Em Tiago, na Carta Universal de Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim: "E sede cumpridores da palavra", isto é, sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. O terceiro passo para o caminho do sucesso é a prática da palavra. Não adiantaria a Josué ler e meditar se não praticasse. A palavra de Deus é para ser praticada onde estivermos. Enganam-se redondamente aqueles que ficam apenas na leitura e meditação. Usando novamente a carta de Tiago, do capítulo 1, do versículo 22 ao versículo 25, o autor sagrado diz: "E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra, e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito." Outro texto que tem causa e consequência. Se lermos, meditarmos e praticarmos, entenderemos o que a palavra de Deus está nos dizendo. Um pastor bastante consagrado e preocupado com a expansão do reino de Deus foi trabalhar em uma igreja muito tradicional. Nesta igreja, nada mudava.
E com isso, entrava ano, saía ano e ela continuava a mesma, pequena e sem influência na comunidade. O novo pastor chegou com todo o gás e começou a trabalhar principalmente com jovens. Depois de algum tempo, percebendo que não havia nenhum programa de lazer para eles, comprou uma mesa de ping-pong e colocou em uma das salas da igreja para que os jovens pudessem se divertir. Aquilo foi um escândalo para alguns e motivo de reunião extraordinária da diretoria daquela igreja. Durante a reunião convocada para se ouvir as explicações do pastor, um dos líderes tomou a palavra com o ar daqueles que quem sabe todas as coisas, e disse: Pastor, o senhor não pode fazer isso aqui. Daqui a pouco, todos os jovens da cidade vão estar aqui junto com os nossos jovens. O pastor olhou com surpresa e replicou dizendo: Mas não é isto que nós cristãos queremos? Diante da clara evidência de que o discurso era um, mas a prática daquela igreja era outra, não restou alternativa ao pastor, senão deixar aquele ministério. A prática deve ser total. Não há espaço para selecionar aquilo que mais nos agrada. Josué deveria ter cuidado de fazer segundo a tudo quanto estava escrito no livro da lei, sem se desviar para a direita e nem para a esquerda, para que fosse bem sucedido onde quer que fosse. Concluindo a palavra desta oportunidade, Josué chegou ao sucesso. Substituiu Moisés e levou o povo até a terra prometida. Humanamente falando, sua missão era muito difícil, mas, seguindo o caminho traçado por Deus, ele chegou lá. Ele venceu. Se você já tem planos traçados para este próximo ano, seja quais forem, e quer chegar ao sucesso, siga o caminho apontado por Deus. O método do Eterno nunca falhou e nunca falhará. O caminho do sucesso passa pela leitura, meditação e prática da palavra. A proposta de Deus foi muito clara e objetiva para Josué. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então, consequência, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aí você me diz, não, mas isso aqui está lá no Antigo Testamento, é uma promessa específica a Josué. Então, eu vou usar um texto semelhante, muito atual, de João, o apóstolo, ao escrever o livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, observe o que o Senhor diz a João, através da instrumentalidade de João. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem a palavra desta profecia. Quer dizer, aqueles que meditam na palavra desta profecia. E guardam as coisas que nela estão escritas, isto é, e que praticam as coisas que nela está escrito. Porque o tempo está próximo. Eu acho que diante dos acontecimentos deste ano, não há a menor dúvida que o Senhor Jesus está à porta, que a sua volta
há de ser muito breve. E se queremos ser bem-sucedidos, principalmente na carreira espiritual, na carreira que Ele nos propôs, que Ele nos delegou, é importante, desde o primeiro dia do próximo ano, termos em mente a leitura, meditação e prática da Palavra de Deus. Que o Senhor continue abençoando a tua vida, que o Senhor continue te protegendo, velando por ti, pelos seus familiares. Que este ano de 2021 seja regado de grandes alegrias, grandes realizações, grandes vitórias. Mas para que tudo isso aconteça, que você não se esqueça, em todos os dias, de ler, meditar e praticar aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus ricamente te abençoe e desejamos um ano próspero, um ano abençoado, um ano rico da presença de Deus na sua vida e de todos os seus familiares. Deus te abençoe.